Bom, pessoal, já está aqui conosco do outro lado da tela para fazer o diálogo com a gente, abrindo as entrevistas nesta quarta-feira, o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer, a quem eu cumprimento do outro lado da tela. Milton Temer, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os seguidores dessa tribuna democrática na mídia brasileira, o nosso querido Faixa Livre. Milton, quero agradecer a tua presença aqui, sempre prestigiando o nosso programa, sempre aqui se unindo ao nosso time de comentaristas. Obrigado pela tua participação, para a gente comentar um pouco os temas relevantes da política nacional e também do cenário internacional. Milton, eu quero abrir, como sempre faço aqui, com uma análise mais geral da conjuntura nacional. Isso porque o governo Lula avança aí há pouco mais de 2 anos e 9 meses desse terceiro mandato, ainda envolto a essas disputas que são colocadas a partir da grande aliança que ele construiu para governar o país lá na campanha eleitoral de 2022 e que se aprofundou ao longo desse terceiro mandato. Agora a gente vê aí algumas disputas mais ligadas ao Congresso Nacional, alguns partidos que querem deixar o governo, mas nem tanto, como União Brasil, o PP. O governo enfrenta também dificuldades para aprovar algumas matérias relevantes para essa gestão, diante da necessidade de manter o equilíbrio fiscal graças ao arcabouço, que foi uma escolha do ministro Fernando Haddad logo no início do governo. Arcabouço que nada mais é do que um teto de gastos reformulado a partir desse governo, e a gente teve aí na última semana essa disputa em torno da medida provisória 1303, que acabou sendo derrubada pelo Congresso Nacional, não foi votada na Câmara dos Deputados e criou um problema para esse governo. Enfim, a gente vai daqui a pouquinho detalhar todas essas questões. Mas antes, Milton, eu queria uma avaliação tua a respeito de como é que você vê o governo hoje, num cenário onde o presidente Lula aparece nas pesquisas de intenção de voto como favorito a se reeleger no ano que vem. Como é que você avalia o governo e, acima de tudo, a percepção dos brasileiros a partir, especialmente, dessas pesquisas que a gente vê, onde o Lula se coloca como o principal candidato a governar o país a partir desse pleito de 2026? Bom, Anderson, a análise desse tema é complexa porque nós não estamos discutindo valores, nós estamos discutindo instrumentos de defesa contra o pior. Nós estamos na lógica daquilo que se chama segundo turno, desde já. Ou seja, nós estamos pensando o que nós temos que impedir que aconteça e não o que nós temos que produzir, objetivamente. O quadro que você pintou inicialmente, que é um quadro sintético, mas muito consistente, mostra claramente o seguinte: não é o Lula que construiu uma frente, Lula aderiu a uma frente. Aderiu a uma frente conservadora que, ao fim e ao cabo, depois de se locupletar com o que sobrou da roubalheira das emendas secretas em cima dos ministérios e dos órgãos públicos, inclusive conseguir, ainda mantendo o controle de órgãos estratégicos, como a Caixa Econômica, nas mãos de uma pessoa que é investigada por corrupção no seu estado. Objetivamente, a gente sente que nós estamos num quadro absolutamente, na melhor das hipóteses, um quadro bastante contestável. Não é um quadro de avanço. Quando você compara a primeira campanha de Lula com a atual, Lula, no primeiro mandato, ele vinha para desconstruir o modelo neoliberal implantado pelo tucanato na tragédia que liquidou grande parte de nosso patrimônio estratégico em empresas públicas, que inclusive estabeleceu de maneira muito clara, em relação inclusive ao que havia antes, uma concentração na política tributária de molde a beneficiar os de cima com prejuízo com os de baixo, que tenta corrigir agora numa compensação bastante efêmera, porque os de cima continuam tranquilos. Se você comparar as duas coisas, são diferentes. Nós andamos muito para trás. Lula, naquele momento, era visto, e quem lembra da resolução do último congresso do PT, antes da chegada dele à presidência, o congresso de 2001 em Recife, e lê a sua resolução final, era um Brasil que ia para a luta da desconstrução, propunha a desconstrução do modelo neoliberal e propunha a aplicação de um governo popular democrático, que implicava
em propostas estruturais importantes. Pois bem, continuamos no mesmo quadro negativo daquela ocasião, talvez pior, porque o grau, por exemplo, fazer um exemplo, reforma agrária, havia uma proporcionalidade de população rural em relação à população urbana muito menos grave do que a atual. Nós estamos hoje no nível de 80 e alguma coisa por cento nas áreas urbanas, contra menos de 20% na área rural. Ou seja, deixamos de fazer a reforma agrária nesses governos Lula e aumentamos profundamente o grau de miserabilidade nas cidades e nas capitais, onde hoje o dado mais normal de uma caminhada comum em certas áreas dessas capitais é a população embaixo das marquises. Ah, não, mas a fome diminuiu. Existe uma grande parte da população brasileira que não aparece nas estatísticas. Quando você diz assim, vida de cão, o cão tem melhor vida do que aquele sem teto que está do lado dele. Então, objetivamente, o quadro de favoritismo de Lula não é um quadro de transformações qualitativas que se apresentam como, por exemplo, com Gustavo Petro na Colômbia. E sim um quadro que o outro lado é muito pior. Bom, é melhor o nosso quadro que em relação à Argentina, sem dúvida. Lá o Bolsonaro local já está no poder. O aliado do Trump, na irracionalidade, na sociopatia que caracteriza essa privatização absurda, que coloca os chefes de Estado como um dos principais empresários que se beneficiam pelo modelo, evidentemente lá também é um quadro trágico. Mas nós, é claro, o Lula não é isso. Agora, vamos ter claro, o que nós estamos fazendo é apenas uma política de paliativos de um lado para garantir os privilégios, principalmente de dois segmentos. O sistema financeiro privado, o rentismo parasitário e o agronegócio, que é um agronegócio predador, é um agronegócio centralizador, um agronegócio desindustrializador, que se transforma em herói, porque exporta, garante divisas pela exportação de manufaturas, fazendo com que esqueçamos uma coisa fundamental. E eu termino te fazendo uma pergunta. Há quanto tempo, Anderson, você não entrevista alguém da outrora poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo? Milton, eu sinceramente nunca entrevistei aqui alguém da Fiesp, porque essa turma realmente não tem o menor interesse em conversar com a gente por conta de tudo que está envolvido. Aliás, você citou o agro e citou também a turma dos rentistas, e esse pessoal justamente esteve aí no radar ou no noticiário ao longo dos últimos dias diante dessa MP 1303 que acabou caindo lá no Congresso Nacional. Esse foi um tema que tomou conta do noticiário ao longo dos últimos dias, porque essa medida provisória que, sob o argumento de taxar bancos, bets e também a turma do agronegócio, essa MP acabou sendo, de uma forma ou de outra, o governo, o relator da proposta, que era o deputado Carlos Zaratini, diante da ameaça da proposta da MP não ser renovada, não ser aceita, ele acabou modificando o texto, derrubando, tirando as bets, tirando também o agro da taxação que estava prevista, e mesmo assim a tal da medida provisória não foi aprovada lá no Congresso Nacional, não foi nem votada, os deputados acabaram não votando essa medida provisória. E o governo vende a ideia de que foi derrotado num cenário, Milton, onde pouca gente fala. Essa medida provisória, ela também criava problemas no seguinte sentido: seguro-defeso dos pescadores, que era limitado a partir da medida provisória, a fila do INSS, que aumentaria enormemente diante do tempo reduzido que se teria para a realização de perícias dos trabalhadores aqui no nosso país, cairia de 90 para 30 dias o tempo para a realização das perícias. Isso ninguém falou. Eu queria uma análise tua a partir disso. A gente falou sobre o favorecimento ao rentismo, ao agro no Brasil, que se confirmava a partir da SMP, e ainda com a retirada dessa turma da taxação extra que aconteceria, a tal MP
não foi aprovada. Como é que você vê essa situação toda, Milton? Eu primeiro quero fazer uma retificação na tua informação inicial. O pessoal da Fiesp, das federações de indústrias de todos os estados, não são ouvidos, não é porque eles não queiram falar no Faixa Livre, é porque eles não existem mais. Essa é a questão fundamental. Você não procura esse pessoal porque o setor industrial brasileiro foi liquidado. Foi liquidado principalmente nos períodos a partir do governo Fernando Henrique Cardoso e não interrompida essa liquidação durante os períodos do Lula. Vamos ter isso claro. A desindustrialização do Brasil tem muito a ver com o grau que nós estamos vivendo de desmobilização social, de perda de força total dos sindicatos, de perda de força dos movimentos sociais, de perda de força dos partidos políticos de esquerda. Tem a ver com isso. Então não é, eu não consegui falar, eles não têm interesse. Não, eles não existem mais, Anderson, essa é a tragédia. Você lembrou bem no final da sua intervenção. A questão fundamental em barrar a MP, assim como o arcabouço fiscal, foi garantir os privilégios que continuam intocados, tanto do setor financeiro quanto do agronegócio. Exatamente o que se colocava na minha primeira intervenção. O Brasil virou uma grande fazenda onde, de um lado, existem os grandes capitalistas rentistas que não têm pátria, que não têm projeto de nação, que não pensam Brasil e que pensam mercados. Mercados onde eles estiverem. Mercados, entre aspas, o chamado espaço de manipulação da globalização financeira. Não é da produção de riquezas para a distribuição. Não, é da manipulação, da globalização financeira, por um lado. E, por outro lado, o prestígio total ao agronegócio, que arrota ser o grande importador de divisa para o Brasil, sem que se considere, do outro lado, o que representa essa entrada de divisas por exportação de matéria-prima, que depois nós importamos. A começar pela soja, você exporta a soja e importa leite de soja, ou seja, a nossa soja com valor agregado. Essa é a questão fundamental que nós temos que ter claro. Ou o Brasil aproveita essa crise nós estamos vendo isso agora na discussão das tarifas com os Estados Unidos. Nós estamos interessados em afirmar uma soberania a partir de garantir que, por sermos o segundo território com mais terras raras, ou seja, fundamentais, matéria-prima fundamental para o desenvolvimento tecnológico dessa revolução industrial que a gente vive agora, ou seja, essa revolução digital? Não. Estamos conversando com os Estados Unidos e tecendo louvores com os telejornais seguidamente, tentando convencer por lavagem cerebral que nós temos que tirar a política dessa discussão com Trump e só falar a parte comercial, para continuar garantindo que sejamos a fazenda fornecedora de matéria-prima para o interesse americano, para que lá se industrialize essa matéria-prima. Então, objetivamente, nós vivemos um quadro hoje muito difícil, muito complexo, em que se torna obrigatório, na minha opinião, que a esquerda combativa tenha um candidato a presidente em 2026, não é para fazer oposição ao Lula, não, é para fazer melhor a oposição à extrema-direita e obrigar Lula, que possivelmente é o nome que vai para o segundo turno, a compromissos com o setor mais progressista da sociedade civil, de molde a que os acordos se deem não pela entrega do Brasil ao que é representado por republicanos, União Brasil, progressista, entre aspas, que é a direita que hoje conduz o governo. Hoje conduz o governo. Esse ministro de Energia que está aí falando hoje a respeito do apagão é um dos quadros dessa extrema-direita que dá a linha política do Lula. O Lula fez o possível para manter Fufucas e Sabinos no seu governo. Para que isso? Não, temos que acertar com a direita, com o centrão. Acerta com a direita e com o centrão e termina fazendo a política da direita e do centrão. E essa é que é a questão concreta. O Rui Castro, o secretário-geral, Rui Costa da Bahia, ele veio em declarações recentes, ao vivo e a cores, nos telejornais, dizendo que não tem nenhum problema com o Congresso. Tudo que nós enviamos para o Congresso foi aprovado.
Foi aprovado como? Foi aprovado tudo aquilo que o governo fez no benefício do agronegócio e do sistema financeiro, a famosa Faria Lima.